sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho, canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 7, seguindo. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um que brigava e provocou, reduzindo a paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, porque vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz de nós? Acaso queres nos matar como fizeres ontem aos egípcios? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo que entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, e o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, te enviarei ao Egito. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te consistiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como o Mar Vermelho no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos desses que não adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra de suas mãos. Mas Deus afastou e entregou o culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. A casa de Israel, porventura, me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moleque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos derreterei para além da Babilônia. No tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de
proveu morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habitava o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual lugar meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciosos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos fazeis? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornardes traidores e assassinos? Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não o guardaste, a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes e os pés e de um homem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, chamou em voz alta: Senhor, não me importunes, não lhe imputes este pecado. Como essas palavras, adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela religião da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Felipe prega em Samaria. Extrementes em que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e os coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, e ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando entusiasmado os sinais, grandes milagres praticados. Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhes Pedro e João,
os quais, descendo para lá, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então os limpos lhe empunhavam as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo faro de imporem os apóstolos as mãos não era concedido o Espírito Santo, oferecer-lhes dinheiro, propondo conceder-lhes também a mim este poder, para que aquele que sobre quem me impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoada o intento do coração, pois vejo que estás em fel e amargura, de laço da iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada de que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava em volta e assentado no teu carro, vinha lendo o profeta de Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo é esta: foi lendo como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na segunda humilhação lhe negaram justiça. Quem não poderá descrever a geração? Porque a terra, a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Felipe: peço que me explique que refere o profeta, fala a si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura,